Pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Dando sequência aqui na nossa semana de atualização em SST. E quem ficou com a gente até aqui, o nosso muito obrigado, né? E convido a vocês que não viram as outras videoaulas, as nossas outras apresentações, que dê volte, né, um pouquinho aí e veja o conteúdo que a gente apresentou, para a gente dar sequência na nossa linha de raciocínio. O que eu vou me atualizar nessa semana, ou o que a gente discutiu, né? A gente viu as novidades que movimentaram a nossa área de SST, juntamente com esse assunto, entre aspas, que foi novo, que foi o e-social. A gente viu também os registros de segurança e saúde do trabalho no e-social. A gente viu também o que é o GRO, PGR, né? O que essas siglas, esses nomes, o que tem a ver com os assuntos, o que tem a ver com o nosso dia a dia hoje, como que isso vai influenciar diretamente na nossa atuação na área de segurança e medicina do trabalho. Hoje a gente vai gravar o nosso último encontro, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do PCMSO, como que fica todas essas mudanças, né? O que essas mudanças, como que elas influenciaram o programa de controle médico e saúde ocupacional. A gente vai falar um pouco do PGR, né? No PGR, ele deve constar todos os tipos de riscos ocupacionais. Isso abre espaço para que o PGR mal elaborado ele possa resultar em um PCMSO que vá te trazer aí grandes problemas, grandes consequências quando você for concluir esse documento e você for fazer uma ligação entre o PCMSO e o Programa de Gerenciamento de Risco. Campo de aplicação e relação com a Previdência Social. O novo texto ele traz o item de campo de aplicação que estabelece que a norma se aplica a organizações e aos órgãos públicos da administração direta ou indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e também ao Ministério Público que possuam empregados regidos aí pela CLT, né? Haverá agora uma certa relação entre essa legislação trabalhista e a previdenciária, ou seja, vai ter que ter uma ligação para fazer aí os encaminhamentos, o acompanhamento, a reabilitação do trabalhador, quanto relacionar, né, esses eventos, eles possam ser relacionados a afastamentos, né? Ele vai ter ligação direta com o INSS e áreas afins. Bom, mas qual que é essa interação entre o PCMSO e o PGR? Essas informações elas devem ser relacionadas entre os documentos. Hoje, após pré e pós e-social, essas documentações elas precisam se comunicar entre si, porque elas vão ter que falar a mesma linguagem. Então, quando você for pegar o seu PCMSO e lançar as informações no PGR, elas vão ter que estar intimamente ligadas, digamos assim. Os riscos, todos os riscos que vão ser levantados lá no seu PGR, eles vão automaticamente dar as diretrizes aí para o nosso PCMSO. A matriz de risco, essa matriz de risco, ela está intimamente ligada também com o PCMSO, mas em que ponto? No ponto onde você vai cruzar todas as informações, você vai pegar esse risco que você fez o levantamento lá no campo de trabalho, você vai utilizar-se aí de uma matriz de risco para cruzar esse risco e saber o que isso está trazendo aí de malefício para o colaborador. Nesse quesito entra o rastreamento e controle dos danos à saúde. A gente tem que fazer uma análise epidemiológica sobre os agravos e a saúde do trabalhador. Bom, como já foi citado anteriormente, o PCMSO e PGR ele possuem relações íntimas entre si.
As diretrizes do PCMSO, que devem, né, constar nesse documento, essas informações elas precisam estarem harmonizadas entre si. O item da norma, que é o item 7.3.1, ele fala que o PCMSO ele é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da organização ou do campo, né, que abrange a saúde dos empregados. Algumas diretrizes do PCMSO, a gente precisa rastrear, né, detectar precocemente os agravos à saúde do trabalhador. Aonde que a gente se encaixa nisso aqui? Lá no levantamento nosso de risco, no rastreamento, nas análises epidemiológicas sobre os agravos, como foi citado anteriormente. A gente precisa subsidiar decisões sobre afastamentos de empregados de situações de trabalho que possam comprometer a sua saúde, ou seja, rastreamento e controle de danos à saúde. Pessoal, dentre algumas mudanças que tiveram aí no PCMSO, a gente teve a mudança, né, a mudança de nomenclatura de um exame, né, um novo tipo de exame. O exame mudança de função, ele foi substituído pelo mudança de risco ocupacional. Esse termo acaba se encaixando melhor, já que ao mudar de cargo, muitas vezes, o funcionário não muda de risco. Por exemplo, um redator publicitário que muda para o cargo de analista de marketing, os riscos continuam os mesmos devido ao local de trabalho e condições serem idênticas, né? Dessa forma, a organização está desobrigada de realizar exames médicos de mudança de função, passando aí a realizar somente quando houver uma mudança de risco ocupacional em que o trabalhador esteja exposto. Ou seja, caso o empregador mude de função, a realização dos exames clínicos só será obrigatória caso a alteração dos riscos ocupacionais existentes no local de trabalho ou na execução de suas atividades. O exame mudança de função, como já foi dito, ele houve, né, essa mudança aí de nomenclatura mesmo. O exame ele foi substituído com essas características novas, né, digamos assim, porque eles avaliaram que os riscos ocupacionais e a função, elas estão, claro, intimamente ligadas, mas de repente uma pessoa muda de função, está exposto, né, aos mesmos riscos, como a gente já comentou. Então, a nova NR7, o exame de mudança de função, não deve mais ser feito, mas sim o exame de mudança de risco ocupacional, né? É claro que a gente frisa que essa norma ainda está em mudança, a gente está fazendo a transição, né, para os dias que a gente está em funcionalidade ainda aí do PCMSO vigente, esse exame ainda é válido. Isso é válido para a nova reedição, né, da nova versão, digamos assim, da nova NR7, que trata aí do PCMSO. Outra grande mudança que teve dentro do PCMSO foi o relatório analítico do PCMSO. O que é esse relatório analítico do PCMSO? O relatório analítico ele veio para substituir o relatório anual, né? Não há mais o relatório anual como havia antes, não haverá mais, né? Agora, esse relatório analítico ele vai passar aí a tomar o lugar, né? Que inclusive acaba sendo mais abrangente aí, do que o antigo relatório, né, anual que tinha na norma. A gente vê dentro desse relatório analítico uma incidência e prevalência de doenças ocupacionais. Claro que não vai dar para passar para vocês todos os tópicos desse relatório analítico, mas a gente pegou aqui os tópicos principais e colocou para vocês aqui nesse sentido. Há informações sobre CAT agora, a gente vai ter que colocar essas informações nesse relatório analítico, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente vai colocar também número e tipos de exames complementares realizados, que já eram utilizados, mas agora de uma forma um pouco mais diferente, né?
A gente vai informar, falando aqui agora um pouco sobre a CAT, né, informar o número, né, tipo de evento, né, as doenças informadas nas CATs emitidas aí por essa, pela organização, pela empresa, no caso, né. A gente tem nas mudanças alguns novos anexos, né. O anexo 1 foi repaginado e veio com nova cara aí para atender a essas mudanças da nova norma. O anexo 1 ele trata do monitoração da exposição ocupacional aos agentes químicos. O anexo 2 é o controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados. No seu anexo 3, a gente tem o controle radiológico e espirométrico da exposição a agentes químicos. O anexo 4 é o controle médico ocupacional de exposições a condições hiperbáricas. O anexo 5 vai tratar aí do controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes. Pessoal, essas foram algumas diferenças, né, de identificação, que umas das principais mudanças, podemos dizer assim, que foram feitas no PCMSO. Claro, não foram só essas, a gente tem algumas outras mudanças, como por exemplo a atualização dos limites ocupacionais que devem ser atualizados, né, como o anexo da NR15, indicadores biológicos, né, anexo do indicadores da exposição com significativo, né, resultado clínico. E teve dentro desses temas vários outros que caberiam aí discussão. O tema é bem amplo, bem abrangente. A gente deve pensar como que isso vai afetar o nosso dia a dia. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa semana de atualização de SST. Eu tenho um convite especial, até um pedido para vocês que permaneceram com a gente até aqui, que é para avaliar aí o nosso trabalho, né? Através desse QR Code. Se você já tiver com o seu celular aí em mãos, tem um QR Code aqui do lado da nossa tela aqui, que você vai somente direcionar a câmera do seu celular e já vai direcionar um link para você avaliar como que foi as nossas informações até aqui, se foi representativo, se isso surtiu algum efeito para você. Se você não quiser, a gente tem aqui o link, né? Se você não quiser usar o QR Code, a gente deixa aqui o link para você estar avaliando aí como que foi a nossa semana também, certo? Pessoal, outro diferencial que a gente discutiu e a gente quer fazer para vocês é que a gente quer dar para vocês um certificado de participação, certo? Para isso a gente pede que vocês avaliem a nossa semana, de como foi, deixe lá os seus dados, se manifeste dizendo que você quer esse certificado de participação, que a gente vai enviar para você aí bonitinho no seu e-mail, no dado que você precisar que envie lá. Pessoal, falando agora um pouquinho, esses dias que a gente passou com vocês, a gente teve, a princípio, a gente quis oferecer somente uma atualização mesmo em SST, porque muita gente tem procurado a gente perguntando como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, certo? E teve outras pessoas que falaram, olha, a gente necessita, a gente precisa se aprofundar mais nesse tema. Então a gente resolveu pegar esses dados, esses superficiais que a gente discutiu até aqui e trabalhar eles mais a fundo com vocês ou com colegas. A gente pede para que vocês ajudem aí a distribuir, né, esse conteúdo gratuitamente que foi oferecido a vocês, né? E nesse quesito que a gente pensou, a gente quer aprofundar mais esse conteúdo que a gente ofereceu até aqui para vocês. Então a gente resolveu lançar um treinamento que a gente pensou com carinho aí nesse nome, porque a gente quer que você, como disseminador
que trabalhe na área de segurança e saúde ocupacional venha fazer parte dessas informações que nos estão afetando e vão afetar daqui para frente. São informações extremamente novas. Todo mundo aí está perguntando como que a gente vai fazer para a gente trabalhar isso. Então a gente resolveu trabalhar isso juntamente com vocês, lançando esse treinamento que a gente carinhosamente deu o nome de especialista, né, em segurança do trabalho do futuro. Por que futuro? Porque o E-Social, pessoal, ele chegou, o PCMSO teve as mudanças, o GRO, PGR está aí, é coisa extremamente nova, bastante coisa para a gente trabalhar em cima, e são muitas pessoas hoje ainda estão perdidas nesse tema, né? A gente resolveu dividir esse nosso treinamento em alguns módulos que a gente já discutiu até aqui. A gente vai trazer essa informação para vocês, porém bem mais a fundo, como eu já disse para vocês lá no início. Dentre esses módulos que a gente dividiu, esse treinamento que a gente vai ofertar para vocês, a gente vai falar sobre o E-Social, sobre todos os temas que a gente passou superficialmente. A gente vai falar novamente, aprofundando os temas, discutindo, trazendo temas novos para o nosso dia a dia, para a nossa situação atual. E quais são esses temas que a gente vai discutir? Bom, a gente vai discutir o tema, o evento, né, S22, que trata da CAT. A gente vai discutir a abrangência, a gente vai detalhar o S2220, que é o ASO. A gente vai detalhar também para vocês aqui o S2230, que trata de afastamentos, e o S2240, que é exposições a agentes nocivos, e a gente vai detalhar também quais que são os prazos de envio, como que a gente vai fazer esses envios, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia. A gente vai trabalhar também dentro desse nosso treinamento um módulo que a gente vai tratar somente do GRO, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Dentro desse treinamento a gente vai discutir itens gerais e o gerenciamento de risco ocupacional em si. A gente vai tratar também sobre insalubridade e periculosidade, como que a gente trata desses dois temas tão sensíveis hoje dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, quais são as responsabilidades do gerenciamento de risco ocupacional, como que a gente vai fazer a identificação de perigos e a avaliação de riscos dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. A gente vai ver um item, uma linha que trata dentro da norma, que fala sobre a preparação para emergências, como que a gente vai se preparar para emergências, para atender ao GRO, e as disposições gerais, né, e o gerenciamento de risco ocupacional entre si. A gente vai tratar também do programa de gerenciamento de riscos. A gente vai detalhar aí para vocês o conteúdo básico do PGR, que é inventário de riscos e plano de ação. Dentro disso a gente vai trabalhar também matriz de riscos, a gente vai trabalhar o levantamento dos riscos ocupacionais, a gente vai ver como que a gente faz para a gente estar quantificando, pontuando o risco físico, químico, biológico, ergonômico e o de acidente. E tem mais, não para por aí não. A gente vai falar também desse último tema que a gente falou hoje, que é o tema PCMSO. A gente vai detalhar para vocês aqui o que é esse relatório analítico do PCMSO. O médico responsável, quais que são as atribuições, como é que ficou as funções aí do médico nesse novo documento, nessas novas desse novo modelo que ele teve até aqui, nesse novo exame que é a mudança de risco ocupacional. Como é que a gente vai entender essa mudança de riscos ocupacional, como que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. E as empresas que estão dispensadas da obrigatoriedade do PCMSO, como que a gente vai fazer essa dispensa, como que essa dispensa é feita,
né? E também a gente vai ver a interação do PCMSO com o PGR. Pensa que acabou por aí? Não, a gente ainda vai dar um bônus para vocês, ó, um grupo fechado e exclusivo no Telegram, para a gente manter esse contato direto com as dúvidas do seu dia a dia. E claro, isso tudo que a gente ofereceu para vocês, a gente vai oferecer um certificado de conclusão, todo bonitinho, com seu nome, dizendo que você participou de tudo aí. A entrega disso tudo, as gravações, elas serão finalizadas até 13/12/2021. É o prazo para que a gente entregue isso para vocês. Por que a gente está dando esse prazo aqui, pessoal? Porque assim, a gente precisa de um coro mínimo para a gente entregar esse conteúdo para vocês, porque não é um conteúdo que a gente pega na internet e monta para vocês, não, a gente vai pegar todo o detalhamento de todos esses tópicos que a gente ofereceu e vai discutir e vai a fundo no ponto, bem na raiz do problema. Se pode se dizer que isso é um problema, eu acho que isso é uma solução, que a gente vai aprender a trabalhar com E-Social, com PGR, com PCMSO, como é que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, certo? Aqui está o link do lançamento do nosso curso, né? Como a pesquisa de satisfação, a pesquisa da sua satisfação, como é que você reagiu, como que você nos avaliou lá atrás. Aqui também tem um link para você participar desse nosso curso. Do ladinho da sua tela aqui tem o QR Code, que você pode clicar aqui, você vai ser direcionado a uma página para você já fazer a sua inscrição e estar participando disso. Valor, quanto vai custar isso? Pessoal, o curso no total, ele vai ser vendido a R$ 349, certo? É um valor simbólico, porque a gente está oferecendo para vocês, a gente está entregando para vocês um material de qualidade, a gente vai dar uma assistência para vocês no pós-curso, nas dúvidas, a gente vai ter um período aí que a gente vai se reunir para ver qual que é a maior dúvida que você está tendo. Então esse contato direto tem que acontecer e a gente está oferecendo por isso. Mas preste atenção no detalhe aqui. Para quem nos acompanhou até aqui e fez a sua inscrição bonitinha, viu todos os vídeos, participou, respondeu a nossa pesquisa, a gente vai fazer uma promoção de lançamento desse curso. Olha só, a gente está dando aí mais de 48% de desconto sobre o valor inicial para quem nos acompanhou até aqui, claro, e somente até a data de 16/11. A gente está dando aí para vocês R$ 170 de desconto. Quanto você vai pagar por esse curso aí? Você vai pagar R$ 179 para estar recebendo tudo isso aí que a gente discutiu até aqui, porém detalhado. A gente vai trazer essas situações para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia, para a gente saber como é que a gente vai fazer para fazer a gestão disso tudo, certo? Após essa data, pessoal, após o dia 16/11, infelizmente eu não consigo segurar mais esse valor, ou seja, dar esse valor de mais de 48% de desconto. Estamos dando aí R$ 170 de desconto para quem se cadastrar até o dia 16/11. E tem mais, para você que se cadastrar até o dia 16/11, nós vamos dar aí para vocês um bônus, certo? E que bônus é esse? A gente vai dar para vocês uma planilha de gestão de riscos. Hoje, tudo que a gente for fazer na questão de GRO, na questão de PGR, na questão do PCMSO, tudo isso a gente precisa fazer a gestão do risco. Então a gente
tem uma planilha aí para a gente fazer essa gestão e adequar aí a sua empresa ou a sua consultoria ou aonde você for trabalhar no seu dia a dia de campo. Ela é bem elaborada e a gente vai trabalhar um pouco sobre ela também e vamos dar ela aí para vocês de bônus, mas friso, para quem ficar inscrito até o dia 16/11. Acha que acabou? Não, tem mais um presentinho para vocês aí. A gente vai dar para vocês uma planilha de inventário de riscos, que é uma das características mais fortes aí do GRO-PGR, né? O PGR em si, falando mais particularmente, certo? Então, pessoal, ó, R$ 349 valor total do curso. Para quem se matricular até dia 16/11, você vai ter aí R$ 170 de desconto, ou seja, 48% de desconto sobre o valor total. Mas isso é somente para quem for inscrito até o dia 16/11. Frisando que você vai ter esses bônus aí ainda que a gente está oferecendo para vocês. Certo, pessoal? Olha, muito obrigado. Compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que precisam saber dessas informações. A gente vai ficar à disposição, aguardando vocês. E muito obrigado por ter participado da nossa semana de atualização de SST. E venha com a gente, vem ser o profissional de SST do futuro. Muito obrigado e até lá.